Olá, doutores e doutoras! Mais uma vez, uma satisfação estar com os senhores nesse curso da Advocacia Criminal na Prática. Hoje eu vou tratar da apelação, tá? A gente já falou de diversos assuntos, né? Paramos na aula de alegações finais ou memoriais finais escritos e agora a gente vem para o recurso da apelação, tá? Então o juiz já proferiu uma sentença. Imagine então que os senhores que não colheu as suas alegações e ele proferiu uma sentença condenatória contra o seu cliente, tá? Primeira dica que eu dou aos senhores é verificar se não há nenhuma hipótese para opor embargo de declaração, caso, os senhores entendam. Imagine um caso que o seu cliente está solto, é interessante ele responder o processo de liberdade, é interessante aquele processo demorar um pouco mais, então pode ser interessante a oposição dos embargos de declaração, certo? Por sua vez também, é possível também apelar, dessa sentença condenatória. Quando o réu, o seu cliente está preso, você precisa de ter um pouco mais de agilidade e pressa para que esse processo ande mais rápido. É possível. A gente sabe que o CPP diz lá que o prazo 5 dias para a interposição e 8 dias para as razões. É possível você, no momento da interposição, já apresentar as razões recursais, tá? Até para o processo andar mais rápido. Por outro lado, se o seu cliente está solto e você tinha a estratégia de o processo demorar um pouco mais, é possível também que você requeira a previsão legal do artigo 600, parágrafo 4º do CPP, para apresentar as razões recursais em segundo grau, que demora um pouco mais o andamento do processo. A grande questão, a grande facilidade, a grande situação desse previsão do artigo 600, parágrafo 4º do CPP, é que você já sabe quem é o desembargador relator. Imagine que você não impetrou nenhum tipo de habeas corpus, nenhum tipo de situação que teve no segundo grau, então você não vai ter nenhum desembargador prevento. Então, só na hora do momento da distribuição da apelação que você vai saber quem é o desembargador. Então, quando você vai apresentar as razões recursais a esse desembargador determinado, que você já sabe quem é, você já sabe quem vai ser a Câmara Criminal que vai julgar, então você já pode fazer um recurso todo em cima daquele desembargador que você já sabe, os posicionamentos dele. Você já vai fazer uma pesquisa, uma busca no site do tribunal, a jurisprudência, as decisões que ele já foi desembargador relator. Então isso é muito bom. Mas imagine você que o seu cliente está preso, você quer dar uma agilidade maior, você já apresenta as razões recursais no primeiro grau para ter a contra-razões e tal, e o processo vai. Ora, isso também não vai impedir que você, sabendo do desembargador qual é, do sorteio, após o sorteio, você apresente os memoriais. Os memoriais no sentido de fazer um resumo sucinto do caso, e aí você colaciona as jurisprudências daquele desembargador relator e todos aqueles desembargadores que compõem aquela Câmara Criminal ou turma criminal, tá? Agora, qual foi o que a gente deve alegar, nessa, por exemplo, na apelação, nesse recurso? Gente, a gente tem que ir em cima, do conteúdo em que o juiz como julgou, em como ele concluiu para tomar aquela decisão que aquela pessoa praticou aquele crime, que há materialidade. Então a gente tem que ir em cima. A gente não pode só copiar as alegações finais e inserir na nossa apelação. Não, a gente tem que rebater de forma específica aquele ponto, aquela conclusão, como é que aquele juiz chegou, se tem aquela prova no processo para ele chegar àquela conclusão. Então não basta só eu copiar as alegações finais escritas, por exemplo, e colar na minha apelação. Não, eu preciso ser específico. Eu preciso mostrar para os desembargadores que aquela conclusão daquele juiz de primeiro grau é equivocada. E eu vou explicar por que é equivocada. A grande questão é essa do nosso recurso. É trazer o ponto para convencer o desembargador. Agora, esse convencimento, esse ponto que eu vou trazer para o desembargador tem que estar no processo. Não tem que ser só minhas alegações, tem que estar no processo, tem que estar fundamentado, ok? Então a gente tem que ter essa dica. Então, claro, vai replicar os tópicos, pode sim replicar os tópicos, Vamos supor, negativa de autoria, que não há a convicção de que aquela pessoa foi o autor, indúbio pro réu, presunção de inocência, a desclassificação, a questão da dosimetria, ok? A questão da possibilidade de converter, por exemplo,
uma prisão privativa, com pena privativa de liberdade em um regime de direito, tá? Mas veja, eu tenho que colocar esses mesmos tópicos, pode ser colocar os tópicos, mas eu tenho de forma específica mostrar para o desembargador que aquela decisão do juiz de primeiro grau está equivocada, tá? Por tais pontos, tá? Esse assim é um resumo rápido de como se deve se fazer uma apelação. Beleza? Então, forte abraço.